Pessoal, vamos para o nosso último bloco da aula de hoje e vamos tratar das opções que foram conferidas ao consumidor no caso de defeito, que foram trazidas pelo parágrafo 1º e seus 3 incisos. Bom, o artigo 18, parágrafo 1º, dá algumas opções ao consumidor para a solução do problema. Ele diz assim, parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Gente, prestem atenção nessas palavras. Alternativamente significa que ele pode escolher qualquer um e que o direito de escolha é do consumidor, tá? É o consumidor que vai escolher entre essas 3 alternativas, se o defeito não for consertado no prazo de 30 dias. Quais são elas? Substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Eu vou pegar um produto novo, mas isso depois dos 30 dias. Restituição imediata da quantia paga, atualizada, sem prejuízo das perdas e danos, gente. Então, vou pegar aí o dinheiro que eu paguei e se eu tive perdas, eu também tenho direito às perdas e danos. E o abatimento proporcional do preço. Não, eu quero ficar com o produto, mas me dá um desconto. Bom, então, como eu disse para vocês anteriormente, o consumidor que tem o direito de escolher qual das opções e na ordem que ele entender. Em relação à primeira alternativa, que é a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, ele traz instrumentos processuais para eu exigir a substituição do produto, caso o fornecedor não faça isso de livre e espontânea vontade. E são ações que estão espalhadas lá no artigo 84, que é ação de obrigação de fazer, tutela liminar, multa diária, tutelas específicas por meio de medidas necessárias, tais como busca e apreensão. Então, se o fornecedor se recusar, o próprio código traz as medidas que eu posso adotar para exigir judicialmente. Bom, se não existe, né, eu quero a substituição do produto por outro da mesma espécie. Se não existe o produto da mesma espécie, lá no parágrafo 4º, vocês vão encontrar a regrinha que fala, olha, se não houver possibilidade de substituição do bem, pode ser substituído por outro de espécie, marca ou modelo diverso, mediante complementação do preço. Se aquele for mais caro, quem vai complementar? Consumidor. Ou restituição de eventual diferença de preço. Quem é que vai restituir? O fornecedor, né? Se o consumidor escolher um produto mais barato, então ele vai ter que devolver o dinheiro aí para o consumidor. Bom, a segunda opção que foi conferida ao consumidor foi a restituição imediata da quantia paga, atualizada e ainda com direito às perdas e danos. Lindo, né? Só que o consumidor, na prática, não vai fazer isso, não vai conseguir fazer isso sem determinação judicial. Ele vai ter que ingressar no judiciário para que ele possa concretizar o seu direito, o seu desejo de receber aquilo que ele pagou, né? E em razão dos inúmeros transtornos que teve na tentativa extrajudicial de composição do litígio, se ele pedir também danos morais. E aí, gente, vem um problema enorme, porque a jurisprudência dos tribunais superiores, bem como dos juizados especiais também, vem entendendo que essas frustrações, essa tentativa, esse conserto, né, é considerado um mero dissabor do consumidor e dificilmente tem condenado o fornecedor por danos morais. Na opinião da doutrina consumerista, é uma postura jurisprudencial totalmente equivocada
e que estimulam ao fornecedor a continuar a cometer suas práticas abusivas no mercado de consumo. Eu tive um caso de um cliente meu, que é um cliente fixo, que me pediu para ajudá-lo. Ele comprou um liquidificador no Mercado Livre, né? E esse liquidificador apresentou defeito. E veio a primeira vez, ele mandou de volta para consertar. Mandou a segunda vez, na terceira vez mandaram um liquidificador novo. Esse novo apresentou defeito, veio todo desmontado com as peças soltas. Quarta vez, e isso durou aproximadamente 6 meses, todo esse processo que eu estou contando com vocês. E ele entrou no juizado especial e perdeu, porque o magistrado considerou que seria um mero dissabor, né? Que ele não tinha direito às perdas e danos, que ele teria direito só à restituição do valor pago. Por aí vocês conseguem analisar. Eu fico 6 meses brigando, a lei me deu 30 dias para resolução. Então, seria viável, né? Então, é preciso que os juízes, o poder judiciário, ele realmente entenda o sentido do Código de Defesa do Consumidor. Apesar disso, gente, o tratamento teórico, né, para fins acadêmicos, que é o nosso fim aqui, admite a reparação dos danos, além de restituir a quantia paga. Lembrando que na prática, impossível. Bom, a última escolha que poderá ser feita pelo consumidor é abatimento proporcional do preço. Muitas pessoas fazem isso porque está demorando, não conserta, já mandou para o conserto, não consertou. Então tá bom, me dá um desconto no preço aqui e pronto, está resolvido o nosso problema. Bom, e por fim, a gente vai falar sobre acumulação das alternativas. Voltando aqui ao assunto dos danos morais. Será que nas outras situações, lembra que são 3 situações diferentes, previstas aqui pelo artigo 18, substituição do produto, restituição da quantia paga e abatimento proporcional do preço. Será que nas outras alternativas eu posso também pedir perdas e danos? Pode sim. Apesar das perdas e danos estarem expressamente mencionadas apenas no inciso 2, lembra que nós estudamos, quando nós estudamos os princípios, lá no artigo 6º, inciso 6, que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais. Então, nós entendemos que em todas as alternativas, apesar de estar expresso apenas no inciso 2, é cabível o pedido de perdas e danos, sejam elas danos materiais, sejam elas os danos morais. Então, o consumidor ele vai poder requerer essas perdas e danos em qualquer uma das situações. Outra coisa também importante aqui. Lá no artigo 18, parágrafo 3º, o código diz assim: o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de um produto essencial, ou seja, adquirir o produto apresenta um defeito, a lei deu 30 dias para o fornecedor consertar. Só que eu não posso esperar, porque eu sou motorista do Uber e eu preciso do celular para trabalhar. Ou seja, esse produto é um produto essencial para mim. E nessa situação, eu realmente
posso fazer uso dessas alternativas? Depende aqui, gente. Tanto o STJ tem um posicionamento diferente da doutrina. A doutrina entende que esse prazo de 30 dias para que o fornecedor conserte o defeito, ele deve ser observado somente em se tratando de produtos industrializados, que precisam de peças, que precisam de partes, né, de veículos, computadores, armário de cozinha, coisa que realmente vai precisar da substituição de uma peça ou de uma parte, certo? Se o vício se tratar de um produto industrializado, mas que não seja composto de partes, por exemplo, uma roupa, um sapato, algum utensílio doméstico, um medicamento, por exemplo. Nesta situação, não se daria o prazo de 30 dias e poderia haver exigência imediata do uso das alternativas previstas aqui no parágrafo 1º, de acordo com o parágrafo 3º. Então, nesta situação de não precisar de peça, de partes específicos, poderia haver essa exigência imediata. E o STJ? O que o STJ fala a respeito? Bom, a leitura do STJ a respeito do assunto é no sentido de reconhecer o direito ao fornecedor, o prazo de 30 dias, certo? Então, o STJ, ele tem dado este prazo, independente do produto ter partes ou não ter partes. Interessante a respeito desse assunto é se eu mando, né, eu vou lá, o fornecedor se predispõe a consertar o produto, eu pego o produto e ele apresenta defeitos de novo. Eu mando de novo mais 30 dias, esse prazo seria renovado a cada vez que o vício se apresenta, ele teria 30 dias extras? Bom, gente, a parte da doutrina entende que sim, que haveria essa renovação, mas o mais plausível é que o consumidor não precisa esperar mais 30 dias e possa fazer uso das suas opções legais. Então, o prazo total para aferir a qualidade do produto seria 30 dias no total. Certo? E por fim, o último item que nós iremos tratar na aula de hoje é sobre a responsabilidade do fornecedor, daquele comerciante que oferece produtos in natura. O que são produtos in natura? É aquele que vai para o consumidor diretamente do sítio, da fazenda, né? Da peixaria, do local de pesca, da produção agrícola ou pecuária, é aquele que sai da fazenda diretamente aí para os comércios. São os produtos hortifrutigranjeiros, grãos, cereais, etc, né? Bom, o produto in natura não há processo de industrialização. Então, quando você vai numa frutaria, por exemplo, comprar uma determinada fruta, uma determinada verdura, quando você vai no verdurão, você muitas vezes não consegue identificar quem é o produtor. Pensando nisso, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu lá no parágrafo 5º do artigo 18 que no caso de fornecimento dos produtos in natura, será responsável perante o consumidor, o fornecedor, imediato, ou seja, o comerciante vai ser o responsável. Então, assim, é um caso de responsabilidade direta do comerciante, exceto quando tiver lá no produto a identificação do produtor. Se a gente vai num mercado assim mais sofisticado, por exemplo, né, vai estar lá a etiquetinha de quem é o produtor. Nesta situação,
quem será responsabilizado será o produtor e não o comerciante, tá? Então, o comerciante, ele só será responsável quando não houver identificação clara do seu produtor, ou seja, é uma exceção à regra geral prevista lá no CAPT, do artigo 18, de responsabilidade solidária de todos os fornecedores. Então, veja bem, existe em relação à responsabilidade pelo vício do produto, nós falamos que a responsabilidade é solidária. Existe exceção a essa regra? Existe. Na responsabilidade do fornecedor de produtos in natura. Ele só responde se não houver identificação no ovo, no produto que veio diretamente lá da fazenda, de quem é o produtor. Foi bom esse exemplo do ovo. Quando a gente compra ovos, por exemplo, que é um produto in natura, vem numa cartelinha com a logomarca do produtor. Nessa situação, o responsável seria o produtor do ovo e não o mercado que eu comprei aí o produto. Então vamos ficar por aqui. Na aula que vem, a gente continua com o vício de quantidade do produto. Fiquem com Deus.